Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Discipulado, o podcast que ajuda na sua caminhada cristã. É um prazer gigantesco começar esse nosso mergulho profundo de hoje. Nossa, com certeza. E é com um entusiasmo gigante que a gente inicia essa conversa. Sim, a pauta de hoje está especial. Temos em mãos um material de pesquisa riquíssimo, tipo um estudo chamado Crescimento Espiritual, um caminho para a maturidade em Cristo. Exato. E para quem acompanha o nosso trabalho, a missão nessa análise não é apenas recitar versículos. Longe disso. Não é fazer uma leitura acadêmica fria, sabe? A ideia é extrair o ouro puro das reflexões de gigantes da teologia histórica. Pessoas de peso. Sim, tipo o João Calvino, Charles Spurgeon, o John Stott, o D.A. Carson. A gente quer entender o que realmente significa amadurecer na fé. Então, vamos desempacotar isso tudo. E o melhor, sem usar jargões complicados. Esse é o ponto-chave. O objetivo é pegar uma informação que pode parecer meio densa e transformar em revelações práticas para a vida de quem acorda cedo, pega trânsito, lida com o chefe. Essa é a melhor forma de começar. É fundamental alinhar as expectativas para essa nossa investigação. Com certeza. Porque o crescimento espiritual, ele nunca é um evento instantâneo. Não mesmo. Não é como o celular que faz um download de madrugada e de manhã o sistema da maturidade já está rodando perfeitamente. Seria muito bom se fosse assim. Seria maravilhoso, mas na verdade é uma jornada fascinante. E, para ser bem honesta, muitas vezes é uma jornada completamente contraintuitiva. Ah, total. A forma como o amadurecimento acontece costuma desafiar bastante a nossa lógica humana padrão. Sim, a gente quer tudo para ontem, né? Possa refletir sobre como esse processo se desenrola no nosso dia a dia. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Diga. Porque logo no início das nossas notas, a gente se depara com algo que eu chamaria de o paradoxo da perfeição. Esse conceito é forte. Sim. Por exemplo, tem aquele momento no livro de Gênesis que Deus fala para Abrão, anda na minha presença e sê perfeito. Aí a gente dá um salto para o Novo Testamento, lá no Sermão do Monte, e Jesus diz, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É um padrão altíssimo. Eu confesso que, lendo isso hoje, essa palavra perfeito soa como um fardo esmagador. Parece inatingível, né? Parece que a exigência é ter um histórico impecável de acertos, sem margem para ser um ser humano normal. O que é fascinante aqui é que, numa leitura mais superficial, soa exatamente como uma cobrança que só vai gerar ansiedade. Muita ansiedade. Mas é aí que a teologia histórica entra para ajudar a gente a respirar. Ufa! João Calvino, por exemplo, ele ensina algo libertador sobre essa exigência feita a Abrão. Ele enfatiza que a perfeição pedida ali não é uma ausência absoluta de pecado. Ah, isso muda tudo. Porque alcançar uma vida sem falha seria impossível para nossa condição. A perfeição nesse contexto antigo tem a ver com sinceridade de coração. Sinceridade. Entendi. É o desejo contínuo, honesto, de andar lado a lado com Deus, reconhecendo que Ele é capaz de sustentar a caminhada apesar das nossas limitações. Nossa, isso faz todo sentido. É muito mais sobre a direção do coração do que sobre apresentar um placar sem erros. Perfeito. Mas, e quanto àquela fala de Jesus? Ah, de Mateus? Isso. Porque pedir para ser perfeito como Pai Celestial parece levar a barra para um nível estratosférico. Se conectarmos isso ao quadro geral da mensagem, a explicação do D.A. Carson traz uma luz incrível. O que ele diz? O termo que Jesus usa ali carrega muito mais o sentido de completude. Completude. Sim, uma completude que se manifesta num amor abrangente. É imitar o Pai ao ponto de conseguir amar até mesmo os inimigos. Uau! Então não é um chamado para nunca tropeçar nas palavras, mas um chamado para amar com a amplitude que Deus ama. O John Stott chama isso de santidade progressiva. Um alvo em movimento. Exato. Estamos sempre caminhando na direção desse amor expansivo. Então, o que tudo isso significa na prática? Como assim? Para onde esse esforço todo de tentar amar o inimigo está nos levando? Qual é o grande propósito final dessa caminhada? Boa pergunta. Porque, olhando as fontes, vejo menções a sermos moldados à imagem de Cristo, crescer em tudo.
como traduzir isso para a vida real? Para entender esse propósito, a gente precisa olhar para a ideia de santificação. Certo. R.C. Sproul e Wayne Grudem destacam que a predestinação não é só um bilhete de entrada para a salvação. O objetivo supremo é sermos literalmente moldados à imagem exata de Cristo. Nas atitudes, pensamentos. Sim, e quando Paulo fala sobre crescer em tudo, o F.F. Bruce adiciona que nenhuma área da vida pode ficar numa bolha estagnada. O trabalho, o trânsito, a família. Tudo tem que convergir para essa semelhança. É a verdade aplicada no cotidiano. E isso leva a gente direto para o modelo de atitude, que é ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Filipenses. Exato. Lendo os comentários do Charles Spurgeon, eu fiquei muito impressionado. Spurgeon é sempre cirúrgico. Demais. Ele diz basicamente que ter essa mente é esvaziar-se de si mesmo. É parar de olhar obsessivamente para os próprios interesses e focar no outro. A humildade como verdadeiro padrão. A marca registrada, né? O grande indicador de que alguém está realmente crescendo. O que é fascinante é que a imitação não é copiar milagres, mas copiar o serviço. Verdade. Mas sabe uma coisa que muita gente esquece nesse processo todo? O quê? Um detalhe que sempre pega as pessoas de surpresa. O próprio Jesus também teve que crescer. Nossa, sim. Eu vi isso nas nossas notas. Lucas capítulo 2 relata isso. É um choque de realidade pensar que o próprio Filho de Deus não apareceu na Terra com um download completo de experiências. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça. O A.W. Tozer e o Leon Morris explicam isso muito bem. Isso comprova a humanidade plena de Cristo. Ele passou por um desenvolvimento normal. Exatamente. Se o próprio Cristo passou por esse desenvolvimento holístico, isso é a prova definitiva de que a maturidade não cai do céu da noite para o dia. É um processo suado. Exige tempo, vivência, não tem atalho. E falando em vivência, eu vi uma questão dificílima baseada em Hebreus. Aquela sobre o sofrimento? Isso. O texto fala que convinha que o autor da salvação fosse aperfeiçoado pelas aflições. Hebreus 2:10. Como assim? Como é possível que a perfeição precise ser aperfeiçoada pela dor? Essa é uma dúvida super comum, mas o F.F. Bruce e o John Owen esclarecem de forma brilhante. O que eles apontam? Aperfeiçoado ali não significa corrigir uma falha moral, significa ser tornado completo na experiência humana de dor. Ah, entendi. E isso tornou Cristo sumo sacerdote perfeitamente empático. É como um médico que estudou a doença nos livros, mas de repente contrai a doença e passa pelo tratamento. Uma analogia perfeita. A teoria já era perfeita, mas a dor traz uma empatia que não teria como existir de outra forma. Ele conhece a dor porque viveu na pele. O cansaço, a rejeição. Isso me faz pensar nos nossos próprios processos de transição. O apóstolo Paulo usa aquela figura de linguagem de deixar as coisas de menino para trás. 1 Coríntios. Trazendo para a prática, o que é essa infância espiritual? Porque uma criança pequena acha que o mundo gira em torno da fome dela. Essa é a imagem exata. O Gordon Fee e o Charles Hodge explicam que amadurecer significa fundamentalmente abandonar esse egocentrismo. Largar a dependência de coisas superficiais. Largar a mentalidade de consumidor e abraçar a prática profunda do amor altruísta. Tem uma matemática divina nisso tudo que é muito contraintuitiva. Como assim? Aquela máxima de que menos é mais. João Batista diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3. O John Piper vê nesse verso a essência absoluta do crescimento. Não é a gente se tornar a melhor versão para ser aplaudido. Não. É a glorificação de Jesus através da diminuição do nosso ego. É render-se. O amadurecimento acontece na proporção em que o egoísmo perde espaço. E aí a gente entra na realidade da luta. Porque falar de diminuir o ego é lindo, até alguém cortar a gente no trânsito. A teoria na prática é outra. Tem o paradoxo do grão de trigo lá no Evangelho de João. O grão precisa morrer para dar fruto. Como a gente traduz essa morte para uma manhã chuvosa e estressante? O D.A. Carson e o W.R.T. Friends mostram que no reino de Deus, dar fruto exige perda. A abnegação é inegociável. Microdecisões diárias. Exato. Morrer para a necessidade de ter a última palavra, morrer para o orgulho, a vida brota dessa renúncia. Isso ajuda a entender aquela passagem em Filipenses que fala de operar a salvação com temor e tremor.
Muitas pessoas têm medo desse texto. Sim. Soa como viver apavorado, esperando Deus cancelar tudo num deslize? Mas o R6 Pro divide a salvação em 3 tempos para facilitar. O passado é a justificação. A dívida já foi paga. Isso. O futuro é a glorificação, a cura total. Mas o presente é a santificação. Então esse operar a salvação é o momento presente. Sim, e o John Murray tranquiliza quem ouve, explicando que temor e tremor não é medo de perder a salvação. É o que então? É uma reverência profunda pela obra de Deus. É levar a sério o privilégio de ser transformado. Não é um pavor aterrorizante de ser expulso. De jeito nenhum. O preço já foi pago. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. E quando o pecado acontece no meio disso tudo? O famoso e se. 1 João 2 diz, se alguém pecar. Porque o tropeço não é possibilidade, é certeza. Como lidar com a falha? O John Stott e o Martin Lloyd-Jones normalizam essa batalha. A luta contra a velha natureza é contínua. A gente não vira um robô impecável. A grande beleza que o Calvino e o A.W. Pink ressaltam é que temos um advogado, Jesus Cristo o justo. O sacrifício já foi feito. Garantiu o perdão. Então, quando a queda ocorre, a jornada não é interrompida definitivamente. A gente levanta e continua. Tira o peso da condenação. É libertador. Completamente. E para fechar a nossa análise de hoje, precisamos falar do termômetro do crescimento. Mateus 7 diz, por seus frutos os conhecereis. A régua de medição. Como medir essa maturidade? E qual é o segredo de dar fruto? É só fazer mais força? Se conectarmos isso ao quadro geral de João 15, a videira e os ramos, a resposta fica clara. O que o Andrew Murray e o F.F. Bruce dizem? Que dar fruto não é resultado de um esforço humano exaustivo. É o resultado natural e orgânico de permanecer em união com Cristo. Um galho não faz barulho nem faz força para dar uma maçã. Perfeito. A seiva simplesmente flui. Sem ele, nada é possível. Nossa dependência tem que ser total. Tem um detalhe linguístico incrível que apareceu nas fontes sobre Gálatas 5. Os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência. Sim, essa lista. O John Stott faz uma observação que explodiu a minha mente. A palavra fruto no grego original está no singular. O fruto do Espírito. Exato. Não é um buffet onde a gente escolhe a alegria e rejeita a paciência. O Donald Guthrie aponta justamente que é uma unidade interconectada contraposta às obras da carne. O amor é a essência e o resto são expressões desse amor. Sim, o caráter inteiro sendo trabalhado de uma vez. Que imersão fantástica. Resumindo tudo, o crescimento espiritual não é opcional, é um chamado inadiável. Mas impulsionado pela graça e pelo conhecimento, como diz 2 Pedro. Não apenas por força de vontade estressante, é depender da videira. E se conectarmos tudo isso para deixar uma reflexão final que expanda um pouco mais o material. Manda. Se o crescimento é medido por esse fruto, no singular, que é profundamente interconectado, qual o sabor desse fruto, talvez a mansidão ou o domínio próprio? É o indicador mais revelador das áreas onde o nosso ego ainda resiste em ser enterrado, como aquele grão de trigo, no meio dos atritos da vida cotidiana. Nossa, fica aí essa pedrada, no bom sentido, para a gente refletir durante a semana. Uma reflexão necessária. Muito obrigado por terem ouvido até o fim. Pedimos que compartilhem este episódio com todos os seus familiares e amigos. E não esquecer, curtir no Spotify.